E aí pessoal, tudo jóia? Esse aqui é mais um vídeo da série de resumos que eu estou fazendo dos capítulos do livro Leis da Psicologia Aplicada ao UX. Esse daqui é sobre o capítulo 3, que é a Lei de Hick, beleza? Esse aqui é um capítulo bem interessante e ele vai dar continuação no próximo capítulo, que é a Lei de Miller, certo? E esse capítulo aqui, ele basicamente fala sobre simplificação, sobre a importância de você simplificar e sintetizar uma informação. Porque ele basicamente diz que quanto mais redundante, quanto mais complicado, quanto mais cheio de firula um site ou informação, mais difícil vai ser para o usuário absorver essa informação. Inclusive, ele traz um conceito muito interessante que é chamado de carga cognitiva. Exatamente, carga cognitiva. E o que é isso de carga cognitiva? Ele dá um exemplo muito bom de que é como o cérebro humano ele gastasse energia para fazer atividades, certo? E ele funcionasse como um celular, uma bateria de celular. Digamos que você pegou o seu celular e você, meu amigo, botou para quebrar, assistiu vídeo, baixou coisa, você fez coisas, você exigiu demais do seu celular. E quanto mais você exigir do seu celular, mais rápido a bateria dele vai descarregar. Então, essa é a mesma coisa que acontece no nosso cérebro. Quanto mais complexas são as coisas, quanto mais alguma coisa exige da nossa atenção, mais difícil vai ser da gente continuar naquela tarefa por muito tempo, porque isso vai exigir mais da nossa capacidade cognitiva, certo? Então, basicamente, informações demais são ruins. É sempre bom resumir o máximo possível, certo? Ele fala também que o grande objetivo dos designers é simplificar com elegância e eficiência. Esse é a grande chave do UX, certo? E uma coisa que ele diz também é que se você tiver alguma coisa que ela realmente é complicada, que ela realmente é extensa, divida. Se você tiver algum bloco de texto ou alguma coisa que você necessite que o usuário tem que fazer, você pode repartir essas informações em blocos, ou enfim, para que o usuário tenha mais capacidade de absorver e entender o que é que você está dizendo, entendeu? É, Ele fala também que guiar o usuário demais, você dizer, olha, faz aqui, vira à direita, à esquerda, isso também é outra maneira de você exigir demais da carga cognitiva do usuário. Sim, uma coisa também que ele fala que simplificar é muito bom. Simplificar é essencial. Simplificar deve ser o que os designers e os UX designers têm que ir atrás. Só que existe uma linha tênue e perigosa de que se você simplificar a ponto de ficar uma coisa abstrata, entendeu? Ele dá um exemplo muito bom que são os ícones, que ícones são uma resposta muito boa para quando você está querendo simplificar alguma informação. Os ícones, por exemplo, assim, é uma placa de não fume, que é uma placa universal. Não precisa ter um texto em várias línguas dizendo não fume por causa disso aqui. Você vai entender ao olhar aquela imagem que você não pode fumar naquele lugar, naquele local. Então, é um ícone que ocupa um espaço reduzido, você pode dimensionar do jeito que você quiser e ainda é atraente visualmente e você consegue identificar logo de cara. Só que é muito difícil você encontrar ícones universais como esse, entendeu? Foram pesquisados e trabalhados muito tempo para estabelecer ícones como esse, como placas de trânsito, por exemplo. Então, ele fala para se ter cuidado com ícones e com a simplificação excessiva, porque pode começar a ficar confuso. Ele dá um exemplo digamos que, aplicativos que usam símbolo de estrela e coração. Diz que geralmente são ícones que geralmente são usados para ou curtir ou favoritar alguma coisa, e são ícones que têm
que tem uma simbologia cultural parecida e até às vezes podem ser a mesma coisa, entendeu? Ou coração pode significar mais de uma coisa, a estrela pode significar mais de uma coisa. Então, são pequenas variáveis que atrapalham o usuário, certo? Então, ele fala assim de você tomar cuidado, mas ele dá uma solução simples de que quando você usa um ícone, se você botar uma tag ou um título ou um nome para ajudar esse ícone a ter um contexto maior, isso nos estudos que foram feitos, é uma coisa que ajuda demais. Outro exemplo que ele dá muito bom da simplificação é que dos controles remotos. Se vocês se lembrarem, controle remoto há uns 10 anos atrás, até 5 anos atrás, principalmente controle de TV por assinatura, tipo Sky ou DVD, até TV, controle remoto de TV normal, ele tinha botão de mais, de menos, tinha uns botões coloridos, de voltar, de menu, de pause e de play, então eram vários botões que causavam uma distração. Inclusive tem um exemplo no texto que pessoas botaram fita para tampar esses botões extras e só deixaram o mais e o menos e o desligar e o ligar para ajudar pessoas da terceira idade a conseguir usar melhor e sofrerem menos quando estão tentando usar a televisão. Inclusive, é muito comum celulares não, controles de Smart TV terem só mais e menos, passar o canal, voltar o canal e só. E sabe aquele círculo que você consegue selecionar o menu. Então hoje em dia a gente conseguiu evoluir, a gente conseguiu simplificar o controle e passou essa complexidade para a TV, onde tem recursos visuais muito maiores. Outra coisa que ele fala também é que você não precisa mostrar todas as informações de uma vez. Você pode mostrar o que a pessoa precisa para fazer aquela primeira etapa. E é assim que as pessoas aprendem, inclusive. Outro exemplo bacana é o do Google. Se você pode fazer um teste. Se você entrar no Google agora, vai ter só um barra de pesquisa e embaixo no máximo vai ter estou com sorte, alguma coisa assim. Mas se você procurar aqui sorveteria em São Paulo, então só depois que você der o enter vai aparecer mais opções. Você vai conseguir ver imagens, você vai conseguir ver outros links, você vai ver notícias, vídeos, entendeu? Então, o Google nesse primeiro momento, ele só quer que você digite e dê Enter. Então, ele reduz a quantidade de informação necessária, ele simplifica e ele dá só o que você precisa naquele momento e depois ele amplifica. Outra coisa que a gente fala no livro é uma coisa chamada de card sorting, que ou em português fica. Eu me esqueci agora. Meio que catalogação de cartões. Como é que funciona? Isso é uma técnica para você fazer com usuários, mas usuários testes, sabe? Meio que cobaias, usuários beta, digamos assim. E esses usuários beta, você vai chamar alguns deles e a pessoa que está desenvolvendo o software, ela vai pegar tópicos que tem dentro do aplicativo, do website ou do sistema, vai fazer esses tópicos, tomando cuidado para não deixar nenhum tópico muito parecido com o outro, para não induzir a pessoa a agrupar elas. E depois da pessoa que está desenvolvendo o software fizer esses tópicos, ele vai entregar ao usuário beta, certo? E ele vai pedir para o usuário beta separar em grupos da melhor forma que ele conseguir. E enquanto isso, ele pode ir fazendo perguntas ao usuário, que é até recomendado, ou até o usuário ele vai falando por si só. Depois que ele terminar, você vai pedir para o usuário beta botar um título na lista de tópicos. E porque assim você vai entender melhor como o usuário está entendendo, está pensando, entendeu? E a última etapa é você perguntar para o usuário. Você perguntar para o usuário coisas relacionadas, por que ele fez aquilo, o que é que ele pensou quando estava fazendo isso. E essa técnica ela é muito boa
para você conseguir tirar o seu pensamento da coisa que está bitolado e botar uma pessoa que realmente vai usar aquela interface. Então, um exemplo que eu tenho na minha cabeça é, por exemplo, assim, categorias de blog. Então, a gente poderia fazer isso com categorias de blog e poderia dar para uma pessoa, e a pessoa acabou juntando Corinthians, Premier League, NBA e beisebol. Então, essa pessoa possivelmente está juntando uma categoria de esportes, sabe? Enfim, você dá essa liberdade para o usuário para lhe mostrar o caminho. E às vezes você pode até surpreender. Quando vê, você achava que Premier League estaria em esportes, mas tá em negócio, porque tá, enfim, sabe? Esse tipo de coisa. Mas, pessoal, é basicamente isso. Esse é um capítulo bem importante. Eu sinto que carga cognitiva é alguma coisa simples, mas que ela é muito óbvia depois que você entende e que vale muito a pena. Esse vídeo vai com espirro mesmo. Que vale muito a pena. Que vale muito a pena, porque você começa a pensar assim, caramba, eu não posso cruzar essa linha aqui, ou eu tenho que simplificar mais, porque senão isso vai dificultar a vida do meu usuário. Então, pessoal, essa é mais um resumo do livro. Eu espero que vocês tenham gostado e logo mais vídeos estão saindo, beleza?